Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de invalidades processuais. Na verdade, o que são invalidades processuais? Invalidades processuais são nulidades. E nessa aula nós vamos aprender tudo o que você queria saber sobre as nulidades do processo civil. Vamos começar primeiramente com um conceito, né? O que seria a nulidade? É a sanção determinada pela lei. Quando um ato processual ele não é praticado pela forma pela qual a lei determina, a própria lei dá uma sanção. Essa sanção nós chamamos de nulidade processual ou invalidade processual, que priva o ato jurídico de seus efeitos normais. Então, se o ato processual for praticado de forma equivocada, eu vou privar a parte dos efeitos processuais normais do ato, em razão do descumprimento das formalidades mencionadas na norma jurídica. Nós temos determinadas formalidades que devem ser cumpridas. Por exemplo, se tu vai fazer uma citação por edital, é preciso que a pessoa esteja em local inacessível, que eu tente uma primeira citação e não tenha conseguido. Se a citação, por exemplo, é por hora certa, o oficial de justiça tem que ir a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E na terceira vez certificar que em determinado horário ele vai estar lá. Então, se ele não cumpre esses requisitos, eu tenho uma nulidade. E, consequentemente, o descumprimento dessa formalidade vai privar a parte do efeito. Então, eu tenho os sistemas de nulidade do Código de Processo Civil. Eu tenho o sistema do absolutismo e tem o sistema da equidade. No sistema do absolutismo, qualquer violação da lei anulava o ato. Então era um sistema muito mais rigoroso, em que se eu violasse qualquer pormenor, haveria nulidade. Pode dar exemplo de uma violação? Qualquer uma, por exemplo, você vai fazer o que seria um exemplo de violação, né? Qualquer ato processual que não cumpra a sua formalidade. Tipo, o oficial de justiça na citação por hora certa, ele tem que ir 3 vezes lá. E na terceira vez certificar o horário que ele vai fazer a citação da pessoa. Ora, se ele não vai, só vai uma vez e não certifica o horário que ele vai comparecer, há uma violação da norma. Por exemplo, a citação para a pessoa contestar. O oficial de justiça tem que ir lá na casa da parte e entregar pessoalmente para o requerido, para que ele então possa contestar. Se ele vai lá e entrega para a mãe do requerido, ele já não está cumprindo a formalidade legal. Nesse sistema de nulidade do absolutismo, qualquer violação anularia. Foi um sistema, vamos dizer assim, mais rigoroso. Aí nós viemos evoluindo para o sistema da equidade, em que o juiz utilizava-se da equidade para saber o que redundava em nulidade. Era um sistema em que o juiz tinha o livre-arbítrio para, através de um princípio geral de equidade, de justiça, determinar se haveria ou não a nulidade. Aí nós tivemos o sistema francês, que só admitia a nulidade se houvesse o prejuízo para a parte que o denunciar, e aí eu envolvo 2 princípios, um princípio inclusive francês, que está na apostila e está nas questões lá, que é o pas de nullité sans griffe, ou seja, não há nulidade se não houver prejuízo, tá? O pas de nullité sans griffe, que é uma expressão francesa, significa que para que haja nulidade tem que haver prejuízo da parte. É a história que eu já tive a oportunidade de contar para vocês numa outra aula, em que o cidadão, ele vai no cartório e aí ele é amigo do escrivão e o escrivão disse: olha, rapaz, tá sabendo, tem um processo aqui contra ti. E a gente até ia mandar o oficial de justiça te fazer a tua citação. Ele diz: ah, rapaz, então deixa eu ver aí. Ele dá o processo, o cara assina lá em cartório, né? Olha, toma a ciência aqui, tu sabes que tu tens 15 dias para contestar, a tua audiência está marcada para o dia tal.
No dia da audiência, ele comparece e diz para o juiz: olha, senhor juiz, eu vim aqui apenas para arguir a nulidade, porque eu fui citado em cartório, o senhor não mandou oficial de justiça, né? E o que é que aconteceu, né? O oficial de justiça não foi lá e eu apenas tomei ciência no cartório. Bom, mas o juiz vai dizer para ele: qual foi o prejuízo? O senhor foi no cartório, o escrivão não lhe deu ciência, o senhor não sabia que o senhor ia ter essa audiência, o senhor não assinou aqui, o senhor não sabia que o senhor ia ter que contestar. Então, não havendo prejuízo, segundo o sistema francês, eu não posso ter a nulidade. E outra coisa, aqui envolve também um outro princípio, que é o princípio de que a nulidade só aproveita quem não deu causa à nulidade. Se você deu causa à nulidade, a nulidade não te aproveita, porque tu pode ser um réu, pode ser um requerido, que deliberadamente quer praticar uma invalidade processual, quer praticar um ato como não determina a lei, justamente para gerar nulidade, porque isso te beneficia, porque aquela parte do processo vai ser anulada, pelo menos aquela parte dos atos processuais que dependem daquele ato nulo vão ser anulados, pelo princípio do nexo de causalidade entre o ato anulado e os atos que demandam dele, e só que, como você foi quem praticou a nulidade processual, você não pode arguir o prejuízo. Ela sim, ela que sofreu o prejuízo, tu praticaste o ato nulo, ela que sofreu, ela que vai arguir. Então, pelo sistema francês, só se admite a nulidade se houver prejuízo para a parte que o denunciar. O sistema alemão dá ao juiz a faculdade de declarar a nulidade e suas condições. Então, na Alemanha, o juiz ele declara a nulidade. Como? Ele diz quais são os atos que são considerados nulos, que se originam, dimanam, tem nexo de causalidade com a nulidade que foi praticada, e ele é que vai dizer, vai declarar a nulidade e as condições de se sanar a nulidade, o que vai ser anulado, o que não vai ser anulado. No sistema brasileiro, segundo Wagner Giglio, o sistema instrumental do processo, nós já falamos aqui em princípio da instrumentalidade das formas. O sistema brasileiro abraça essa instrumentalidade das formas. O que é a instrumentalidade das formas? As formas funcionam como simples meios para se alcançar a finalidade do processo. E ainda que o ato processual seja praticado de outra forma, se ele atingiu a sua finalidade, não haverá prejuízo. É a história do cidadão que foi citado no cartório, tá? É a história do cidadão que, citado por edital, o oficial de justiça vai na casa dele e entrega o edital quando sabe que ele está em local certo e não em local incerto e inacessível. Então, se há nulidade, se há a forma para que haja nulidade, eu vou ter que ter um prejuízo. Mas se o ato for praticado de outra forma, esse ato pode ser considerado válido. Bom, o Sérgio Pinto Martins, ele defende o sistema francês e o sistema alemão. Ele defende o sistema francês, que prega que não há nulidade sem prejuízo, e prega também que só quem pode arguir a nulidade é quem sofreu a nulidade praticada pela outra parte. E o sistema alemão, no ponto em que o juiz deve determinar os atos que são nulos, porque afinal de contas, você tem que entender que mesmo que eu pratique uma nulidade absoluta, eu não vou anular todo o processo, eu vou anular só a parte que depende, que tem vínculo, que tem nexo de causalidade com aquele ato nulo, tá? Bom, e aí os vícios, né? Para que a gente entenda a nulidade, é importante a gente fazer uma diferenciação entre nulidade absoluta, nulidade relativa
né? Anulabilidade e irregularidade, tá? Então vamos falar de cada um deles. Primeiro, os atos sanáveis, que se dividem em nulidade relativa, anulabilidade e irregularidade, e os atos insanáveis, que são os atos inexistentes e a nulidade absoluta. Então, professor Franklin, quais são os atos em que há o princípio da convalidação? São os atos sanáveis. Convalida-se aquilo que, se não for arguído no momento oportuno, que é o princípio da convalidação, ele mesmo tendo sido praticado de forma como não determina a lei, ele vai ter validade. Agora, não se convalidam a inexistência e a nulidade absoluta. Que a nulidade absoluta, nós vamos ver, ela viola princípio de ordem pública. Ela viola um princípio como o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. E, consequentemente, eu não vou poder praticar o ato mesmo que... Mas, professor Franklin, ele não foi arguído perante o juiz de primeiro grau, ele não foi arguído perante o tribunal, não tem problema. Se é nulidade absoluta, ele pode ser arguído em qualquer grau de jurisdição. Bom, mas eu disse que a gente vai dar, então, uma palhinha de todos eles. Vamos começar pelos sanáveis, aqueles que, se não forem arguídos no momento oportuno, eles vão se convalidar, mesmo tendo sido praticados de outra forma que não a que está previsto em lei. Então eu vou falar aqui da nulidade relativa. Nulidade relativa resulta da infração de normas cogentes, subtraídas, portanto, ao alcance do poder dispositivo das partes, embora para ela voltadas. Bom, eu vou pegar aqui rapidamente o lápis, eu tinha colocado aqui, e eu quero fazer aqui um esquema, rapidamente, para vocês entenderem, do que seria cogente. Olha, cogente e igual a partes, né? Bom, normas cogentes. Nulidade relativa. A nulidade relativa resulta de infração de normas cogentes. Normas que foram criadas pelo interesse da parte, diferente das normas de ordem pública que são criadas pelo interesse do Estado. Quando é interesse da parte, a violação dessas normas, se não for arguída no momento oportuno, ela convalida, porque é do interesse das partes. Na norma que foi praticada, foi criada em favor do Estado, que é uma norma de ordem pública, aí não. Se ela for praticada de outra forma, que não é prevista em lei, ela não vai se convalidar em nenhum juízo ou grau de jurisdição e poderá ser arguida a qualquer momento. Bom, então preste atenção. Normas cogentes, subtraídas, portanto, ao alcance do poder dispositivo das partes, embora para ela voltada. Então, a norma cogente é voltada para as partes, né? Exemplo, vamos dar alguns exemplos aí. Se a parte não está devidamente representada. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é incapaz de entender o caráter ilícito do fato por ter deficiência mental. Essa pessoa, ela, vamos supor, entraram com uma ação de interdição e curatela, você é a pessoa que é a curadora e ela é a pessoa que está interditada. Ela não pode comparecer em juízo pleiteando qualquer coisa se ela não está representada por você. E essa falta de representação, ela gera nulidade. Mas a nulidade é uma nulidade relativa. Porque mesmo que ela compareça ao juízo sem uma representação legal, o que vai acontecer? O juiz vai dar prazo para que você se habilite no processo. Depende. Quanto tempo o juiz dá de prazo? Normalmente, nesses casos aí, ele dá 10 dias, 15 dias, pode até dar 30 dias, dependendo da situação.
Só o prazo necessário para que tu entres no processo e diga, olha, eu sou a representante legal dela. Imagina a seguinte situação. Tu entras, um familiar, teu pai, tua mãe falece. Tu tens que entrar com inventário e partilha dos bens do teu pai. Tu tem vários irmãos. Como é uma situação de emergência, vamos supor que tu entres no teu nome. Nessa situação, tecnicamente falando, tu não podes representar o espólio. Tu tá entendendo? Tu tens que entrar em nome do espólio de fulano de tal, representado por seus filhos, fulano, ciclano e beltrano. Todavia, se tu entrares com uma ação de inventário e partilha no teu nome, o juiz vai dar prazo para que os teus irmãos se habilitem no espólio, nessa ação de inventário e partilha, que tu mudes a parte colocando espólio de fulano de tal, e tu vais poder seguir com a ação, porque é uma norma cogente, feita em nome das partes, a razão pela qual nós vamos ter aqui a possibilidade do processo prosseguir. Anulabilidade. O vício é decorrente de norma dispositiva, não reagindo à parte, o ato que se era inválido passa a ser válido. Por exemplo, incompetência em razão do lugar. E aí eu queria logo fazer um esquema para vocês nunca mais errarem na prova. Quando a incompetência for absoluta, eu tenho uma nulidade absoluta. E quando a incompetência for relativa, eu tenho uma nulidade relativa. Tá, professor, mas o que seria uma incompetência absoluta? Nós vimos já na aula de competência essas questões. Por exemplo, muito simples. Vamos dar um exemplo de incompetência absoluta. Tu podes entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça Eleitoral? Não. Tu podes entrar com uma denúncia de crime eleitoral na Justiça do Trabalho? Não. O Supremo Tribunal Federal, ele pode processar um cidadão comum que não tem a prerrogativa de foro? Não. O Tribunal de Justiça do Estado, de qualquer Estado, pode processar o Presidente da República? Não. Nós temos aí exemplos de nulidade absoluta. Se você entrar praticar o ato da forma errada, não tem como ele se convalidar. Isso é nulidade absoluta. Todavia, se eu tenho uma incompetência em razão do lugar, aquela história que eu contei do acidente de trânsito, o cara vinha ali na BR dirigindo, aí o carro dele bate na altura do entroncamento, em Ananindeua. Todavia, ele mora em Belém, mas o dono do carro mora em Marituba. Tu terias três possibilidades aí: entrar com a ação no juízo do autor, né, do dono do veículo, do que sofreu o dano, do local do fato, que foi Ananindeua, ou no foro competente, seria Marituba, de quem praticou o dano. Então, isso é uma nulidade relativa. E essa nulidade relativa, ela não gera prejuízo. Deu para entender? Portanto, é uma nulidade que pode se prosseguir se não for arguída. Lógico, se a pessoa, e ele está caindo aqui, esse negocinho está caindo, não sei porquê, né? Mas eu vou tentar puxar ele aqui para ele não cair. Bom, se a pessoa entra, lógico, com uma ação no foro errado, qual a consequência? Na hora em que eu entrei com a ação de reparação de dano contra ti, no foro errado, você já aprendeu. Na contestação, tu vais contestar a minha ação, dizendo que o foro competente não é o que eu entrei. Então é importante você saber o foro que você deve dar entrada na ação, justamente para evitar esse problema. Bom, mas prosseguindo, o que seria irregularidade, gente? Irregularidades, elas podem ser corrigidas e tem aquelas que podem ser corrigidas e aquelas que não podem ser corrigidas. Vamos lá, os exemplos, né?
O que é uma irregularidade? Vamos lá. Se um escrivão coloca um número errado nas folhas do processo, é uma irregularidade, não é? Pode ser corrigida? Pode. Vocês não pegaram um processo com um número errado? Provavelmente, eu já peguei muitos. 21 anos de Ministério Público é o que mais eu pego, processo com inquérito policial com a numeração errada, processo judicial com a numeração errada. Isso é nulidade absoluta? É nulidade relativa? Não. É uma mera irregularidade. A qualquer momento o juiz verificando, ele pode corrigir. Todavia, imaginemos a seguinte situação. O escrivão certifica que o recurso que tu interpuseste é intempestivo, está fora do prazo. Aí tu ficas injuriada, mas poxa, professor Franklin, eu entrei com o recurso dentro do prazo e o escrivão certificou que está fora do prazo. E o juiz pegou, não observou e detonou lá o meu recurso. Se tu conseguires provar que o teu recurso está dentro do prazo, isso é uma irregularidade que não poderá ser consertada. Ele vai ter que, na verdade, certificar que o recurso está dentro do prazo. Tu estás entendendo? E tem situações em que ele pode consertar. Por exemplo, outra irregularidade, nome errado da parte. Como eu já peguei processo em que o nome da parte está errado. E isso tem implicações muito graves no processo criminal, porque da feita que ele vai condenado e vai lançar o nome do rol dos culpados, como é que eu vou então colocar o nome errado dele? Nunca ele vai ser achado. Então, é uma irregularidade. Então, tem irregularidade em relação à numeração de folha, tem irregularidade em certificação de ato processual, tem irregularidade em audiência. Por exemplo, uma irregularidade em audiência, o promotor não assina o termo de audiência, o juiz não assina, a parte não assina, é uma irregularidade. Pode ser sanada? Pode. Se ela não... no caso, quando eu digo que o trânsito em julgado, aquele ato que foi irregular, ele é refeito. Porque ele não pode ser... Simplesmente tu não pode corrigir. Tu vais fazer uma outra certidão dizendo que ela entrou com recurso tempestivamente. De qualquer forma, a irregularidade, ela poderá ser refeita. Ela só não poderá... Tu não podes consertar, dizer que é um trânsito em julgado, que a sentença transitou em julgado, quando ela entrou com recurso no prazo correto, tá? Bom, aí nós vamos para a inexistência, que é diferente, tá? A inexistência não produzirá efeitos em época alguma, porque não tem nenhuma validade. Pode gerar dois aspectos, é o não ato jurídico, né? A inexistência é o não ato. E o que é o não ato é a coisa que não existe. Por exemplo, tu podes assinar uma sentença? Imagina, eu digo para ti, olha, assina uma sentença para mim aí, prolata uma sentença favorável a mim. Tu podes fazer isso? Tu não é juíza. Tu podes assinar uma denúncia como promotora? Não pode, tu não és promotora. Então, se uma pessoa que não é juiz assina uma sentença, se uma pessoa que não é promotor assina uma denúncia, ou se uma pessoa que não é advogado assina uma petição inicial, é um ato inexistente. É um ato inexistente. Agora, cuidado, porque existem situações em que tu não precisa ser advogado para assinar inicial. Por exemplo, juizado especial, menos de 20 salários mínimos, tu assina a petição, tu pode. Habeas corpus, tu tem uma pessoa que está presa irregularmente, tu assinas a petição, tu pode. Aí não é ato inexistente, porque a lei te autoriza a assinar. Tudo é a lei te autorizar. Tudo é a lei determinar uma forma para praticar o ato e tu praticar de outra forma. Essa prática do ato de outra forma ou vai gerar nulidade absoluta ou relativa, ou irregularidade ou ato inexistente. Tá?
Bom, e a nulidade absoluta? Qualquer nulidade absoluta, gente, aprendam, é ditada por fim de interesse público. Não é uma norma que é criada em benefício da parte. Ela é criada por interesse público para regular princípios como contraditório, ampla defesa, publicidade, oficialidade. Então ali tem um interesse público, de ordem pública absoluta e, portanto, compromete todo o processo. Então, por exemplo, incompetência absoluta. Se tu entrares com uma reclamação trabalhista na Justiça Eleitoral, o que vai acontecer? Nulidade absoluta. Justiça Eleitoral. Ah, mas a Justiça pode mandar para... Não existe, é nulidade absoluta. Imagine que o STJ quisesse processar um deputado federal. Nulidade absoluta. Porque quem processa deputados federais, senadores, presidentes da República é o Supremo. Então nós temos aqui um caso de incompetência absoluta. Então, incompetência absoluta, nulidade absoluta. Incompetência relativa, nulidade relativa. Fácil, macete fácil. Das formas processuais e da teoria das nulidades. Conserte aí teoria. Então, vamos agora falar um pouco dessa teoria das nulidades. Atos jurídicos processuais são os que têm importância jurídica, né? Ora, se eu analisasse a importância jurídica entre um erro de uma página e um erro na sentença, lógico que o erro da sentença é muito mais importante. Então, a primeira coisa é o que é que tem importância, né? Segundo, em respeito à relação processual. Nenhum ato pode ser praticado, e agora pelo novo Código de Processo Civil, está tranquilo, né? Eu tenho que praticar os atos processuais e qualquer nulidade, qualquer manifestação em relação à nulidade, eu tenho que dar oportunidade para as partes se manifestarem. Então, eu sou juiz aqui, eu vou declarar uma nulidade, eu te ouço. Digo, olha, tem uma irregularidade, manifeste-se o autor, manifeste-se o requerido. Pronto. Beleza. Então, respeito à relação processual. E, isto é, atos que têm por consequência imediata a constituição, a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou definição de uma relação processual. Então, ato que visa criar, modificar e extinguir a relação processual. Cria na hora que tu entras com a ação. Modifica a relação processual quando tu argui uma exceção de incompetência. E extingue a relação processual quando sai a sentença favorável ou desfavorável, de mérito ou não. Porque tu pode ter uma decisão que não aprecia o mérito, muito embora o novo Código de Processo Civil, como eu disse agora, ele tem a primazia do mérito, ele força o juiz a apreciar o mérito. Bom, o Chiovenda disse isso e disse que os atos processuais são tipos de atos jurídicos, consequentemente, os atos processuais também têm como requisitos de validade os impostos pela legislação civil. Os mesmos atos que vocês aprendem em Direito Civil 1, aqueles requisitos, também vale para os atos processuais. Vamos lá, vamos ver se é verdade? O agente capaz, não é? O agente não tem que ser capaz para praticar o ato jurídico no direito civil, ele também tem que ser capaz para praticar o ato processual. Nós acabamos de dar um exemplo de que se eu tiver uma pessoa interditada e se ela ajuizar uma ação, ela precisa do representante legal, o seu curador. Não é verdade? Os menores de 16, por exemplo, também vão precisar ser representados e assim sucessivamente. As crianças, uma criança quer entrar com uma pensão alimentícia contra o pai. Uma criança quer entrar com uma investigação de paternidade contra o pai. Ela tem que ser representada pela mãe. Então, a gente tem que ser capaz. Beleza? Além das exigências do jus postulante, que é quem tem o direito de postular, que é o advogado. Nós já sabemos aquelas causas em que o advogado
não é necessário, explicamos aqui como exemplo habeas corpus, né? Que também devem ser atendidas quando o advogado que a parte constituir. Aquela representação em algumas ações, eu tenho que ter poderes expressos do advogado na procuração. Objeto lícito. Não é o mesmo do Código Civil? Eu não tenho que ter um objeto lícito? Tu vais, por exemplo, pleitear no processo civil uma dívida de jogo? Tu não podes, porque o objeto não é lícito. Não é verdade? Então,